Primeiro livro de Crônicas de Reis, capítulo de número 13. Versículo de número 8. A gente vai dar uma passeada na Bíblia agora. Só que vai ser interessante, que você vai adquirir conhecimento bíblico. Jesus dizia: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento da palavra de Deus. Então você tem que aprender a palavra. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 8. Diz assim. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 8. Diz assim. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com toda a sua força, em cânticos, com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu. Olha só, está todo mundo feliz, todo mundo alegre. Aí os bois tropeçam, e Uzá, que era levita, presta atenção, ele era levita. Os levitas cuidavam do serviço da casa do Senhor. Ele toca na arca, e a ira do Senhor se acende contra Uzá. E diz a palavra nitidamente, e Deus o que está escrito? E Deus o feriu. E diz mais, por ter estendido a mão à arca, e o que está escrito? Misericórdia, pastor. Ele não foi só ferido, não, ele morreu. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu, e ele morreu. Diz aqui, ó, e ele morreu ali. Foi ali mesmo, não foi? Aí ele foi machucado, vamos socorrer ele, vamos levar ele para o hospital. Aí depois de 3 dias, Uzá morreu. A ferida foi muito profunda, ele morreu. Não. Ele na verdade morreu ali mesmo. Ali mesmo. Foi uma morte imediata, instantânea. A Bíblia diz que Deus abriu rotura em Uzá. Rotura. Imagina uma ferida aberta, e ele caiu ali morto. Pastor, por quê? Porque Uzá acendeu a ira do Senhor, e ele era levita, acendeu a ira do Senhor, ao ponto de Deus feri-lo de morte, e ele cair morto ali mesmo. Por quê, pastor? Você quer entender por quê? Porque muitas vezes você leu isso e não entendeu por que isso aconteceu. Você leu isso aqui e fala: por que Deus feriu Uzá? O que Uzá fez? Pastor, o senhor disse uma vez que o historiador Flávio Joséfos, ele disse que Uzá olhou para dentro da arca. Sim, Flávio Joséfos, ele diz isso, e que ele olhou dentro da arca, e com isso Deus o matou. Só que a gente precisa entender que está aqui na própria Bíblia o porquê de Deus ter ferido Uzá.
abriu rotura em Uzá. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 10. Olha só. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Pastor, o que a gente vai aprender? Você ainda não sabe, mas você vai saber. Mas você confia que Deus vai te ensinar uma coisa profunda nessa manhã? Você crê que essa é a palavra de Deus? Você sabe o que a gente tem que saber? O que levou Uzá a ser ferido? Para a gente não se ferir diante de Deus. Sabia disso? Às vezes a pessoa está se ferindo diante de Deus e ela está, mas por quê? Porque eu sou uma pessoa temente a Deus, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa que vou na igreja, sou uma pessoa que faço campanha, mas a pessoa vive se ferindo diante de Deus. Por que ela está se ferindo? Por que as coisas não estão dando certo? E a gente precisa entender exatamente isso. Você sabe qual é a diferença entre o sábio, o inteligente e o tolo? Você sabe, pastor? Eu não sei, vou te ensinar. O sábio aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar para aprender. O sábio aprende com o erro dos outros. Olha como Salomão era sábio. E eu passei ao lado da fazenda do homem preguiçoso, e vi o seu muro derribado e a sua fazenda comida de bicho, e eu entendi que a preguiça não é boa. Quer dizer, o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com os seus próprios erros. Puxa, eu errei, não vou fazer mais isso. E o tolo, pastor, o tolo é aquele que não aprende nunca nada. Seja vendo, seja vivendo, ele não aprende nada com a vida. O tolo é esse. É aquele que vive dando murro em ponta de faca. Ele se machuca sempre com os mesmos erros, porque ele não aprende, seja com o erro alheio, ou seja com os seus próprios erros. Então o que nós vamos fazer hoje aqui? A gente vai ser sábio. A gente vai aprender com o erro de Uzá. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Senhor amado Deus e querido Pai, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Se você tiver aí um papel, uma caneta, e você puder anotar, anota o que você vai aprender hoje, porque vai ser de uso para o resto da tua vida. Vai ser uma coisa que você vai usar para o resto da tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Quando Deus escolheu Abraão para dar início à nação israelita, lá no começo de tudo, Deus havia dado uma ordem, e a ordem era que todo primogênito fosse consagrado a Ele. Tanto que Abraão fez isso. Abraão consagrou Ismael diante de Deus. Ismael foi o primeiro filho que ele teve com Agar, e depois, quando ele teve o filho com Sara, ele consagrou o primogênito a Deus. E assim sucessivamente foi acontecendo. Sempre o primogênito, ele era consagrado a Deus, porque o primogênito era o sacerdote da casa. Na ausência do pai, o primogênito levaria a família diante de Deus, para apresentar a família, aquele clã, diante de Deus. Só que aí o povo é preso no deserto, é preso lá no Egito, 400 anos de escravidão, e aí Deus resgata a linhagem de Abraão com mão forte, e ali no meio do deserto,
Deus toma a decisão de fazer do povo israelita uma grande nação. E Deus toma essa decisão e Ele abençoa as 12 tribos de Israel, que são exatamente os 12 filhos de Jacó. E Deus escolhe daquelas 12 tribos, Ele substitui aquele consagrar de primogênitos, que era assim no tempo de Abraão. Ele substitui aquela consagração de que cada família tinha que consagrar o primeiro filho para ser o sacerdote. Ele substitui isso e separa uma das 12 tribos para o sacerdócio, para cuidar das coisas santas. Quer dizer, Deus, Ele tem o objetivo de ampliar a nação israelita, e Ele então decide, uma dessas 12 tribos, ela vai ser exclusiva minha, exclusiva para cuidar das coisas santas. Veja isso comigo no livro de Números, capítulo de número 3. Livro de Números, capítulo de número 3. Versículo 11. E falou o Senhor a Moisés dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas. Passa um traço debaixo da palavra levitas, que é a tribo de Levi. A tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Então, os levitas é a tribo de Levi. Aí Deus, Ele está dizendo: e eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Quer dizer, Deus está dizendo: eu tomo a tribo de Levi no lugar de todos os primogênitos de Israel. A tribo de Levi a partir de hoje é minha. É minha. Eles vão cuidar e administrar as coisas santíssimas. Eles vão administrar as coisas santas. Levi, ele teve 3 filhos. Preste atenção nisso, versículo 17. E estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. Então veja, Deus disse: eu tomo a tribo de Levi para ser minha, no lugar de todo o primogênito de Israel, dos filhos de Israel. Aí Moisés escuta isso e ele vai fazer como Deus mandou. Aí ele chama Levi e separa Levi para Deus. E Levi teve 3 filhos. Vamos repetir os 3 nomes dos filhos de Levi. Quais eram? Gerson, Coate, não é Coate não, é Coate, e Merari. Os 3 filhos de Levi. Aí depois que Deus separa Levi para ser dele, e ele consagra os 3 filhos de Levi, Deus dá uma função para cada filho e para cada geração dos filhos dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus. Então, vamos ver a função que cada um recebeu. Os filhos de Gerson, eles deram origem aos gersonitas. Gersonitas. Lembra que gersonitas vem de Gerson. Então, Gerson deu origem aos gersonitas. Os gersonitas,
eles receberam uma incumbência dentro do tabernáculo. E qual era a incumbência dos gersonitas? Números capítulo 4, versículo 24. Este será o ministério das gerações dos gersonitas no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Quer dizer, os filhos de Gerson, eles tinham que cuidar das cortinas e dos adornos da casa do Senhor. Então, todas as cortinas, as peles, os adornos da casa, eram os gersonitas que cuidavam. Então eles tinham que, se houvesse um buraco no teto do tabernáculo, eles que tinham que arrumar. Se uma das pedras de engaste que prendiam as cortinas arrebentasse, eles que tinham que consertar, porque era o dever dos gersonitas de todas as gerações cuidar exatamente dos adornos e das cortinas e das peles da casa do Senhor. E quando transportava o tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, ele era transportado, se levantava o arraial, o tabernáculo ia junto. Então eles tinham que cuidar com todo apreço, com todo cuidado da tenda e das cortinas e de todas as cortinas e adereços da casa de Deus. Então essa era a função dos gersonitas. Pastor, e os meratitas, que eram os filhos de Marate, o que eles faziam? Os meratitas, versículo 31, aqui em Números 4 mesmo, versículo 31, olha o que diz: esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo a todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então qual era a função dos meratitas? Eles cuidavam de toda a base do tabernáculo. Então todas as colunas, as cordas de içamento. Imagina uma tenda de circo, ela tem cordas para içá-la, para levantar, tem o mastro principal, tem as cordas para levantarem, tem as amarraduras, as estacas para prender. Então os meratitas, eles cuidavam de todas as bases do tabernáculo. Se uma base de madeira começava a apodrecer, qual era a função deles? Eles tinham que chegar lá e reformar e arrumar. Se uma corda tivesse arrebentando, eles tinham que trocar as cordas de içamento.
Eles tinham que cuidar de toda essa função, eles tinham que contar as peças, eles tinham que organizar as peças de fundação do tabernáculo, de montar o tabernáculo. Então, os meratitas, que eram os filhos de Merate, eles tinham essa função, cuidar de tudo que era de tábua, de madeira dentro do tabernáculo. Pastor, mas e os filhos de Coate? É aqui que eu quero chegar. Porque os coatitas, os descendentes de Coate, que eram outro filho de Levi, a função deles era cuidar das coisas santíssimas. Qual era a função dos gersonitas? Cuidar da tenda, cuidar das cortinas e cuidar dos engastes, dos ornamentos. Qual era a função dos meratitas? Era cuidar da base, da estrutura do tabernáculo. Era cuidar disso, das madeiras que compunham o tabernáculo. E os coatitas? Os coatitas cuidavam das coisas santíssimas. Das coisas santíssimas. Eles eram treinados, preste atenção nisso, os coatitas, eles eram treinados para cuidar das coisas santíssimas. O que eram as coisas santíssimas? O candelabro. O que eram as coisas santíssimas? A mesa da preposição. O que eram as coisas santíssimas? Eram os talheres usados no serviço do templo. Quais eram as coisas santíssimas? A arca dentro do lugar santíssimo. O que tinha de mais santo dentro do tabernáculo era a arca. E eram os coatitas que tinham que cuidar da arca e do transporte da arca. Você está começando a entender que a coisa era mais complexa do que parece. Às vezes a gente fala, isso é a tribo de Levi, os levitas. Só que havia uma organização dentro da própria tribo de Levi. Havia uma organização interna que tinha que ser orquestrada e respeitada. E Deus dizia: e não deixeis que a linhagem de Coate se extirpe do meio de vós. Deus deu uma ordem que aqueles que transportassem as coisas santíssimas nunca fossem extirpados no meio de Israel. Os gersonitas um dia iriam perder a sua função, porque você sabe que o tabernáculo vai virar um templo fixo. Os que cuidavam da parte de tenda, de cortina, um dia ia perder a sua função, os gersonitas. Do mesmo jeito os maratitas, aqueles que cuidavam da parte de madeira do templo, um dia perderiam sua função, porque o templo seria fixo. Só que os coatitas sempre teriam um lugar na presença de Deus, porque a presença de Deus sempre estaria no meio do seu povo. Por isso que Deus dizia: cuidem, para que não se extirpes os coatitas do meio de vós. Meu irmão, preste atenção nisso. Você precisa, a partir de hoje, buscar ser um detentor da presença de Deus. Porque olha só, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas físicas, com as cortinas, com os adornos, tão preocupados com as estruturas de madeira, e estamos esquecendo daquilo que vai durar para sempre, que é a presença de Deus. Por isso que Jesus dizia: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas, a tenda, a cortina, a madeira, vos serão acrescentadas. Só para não ficar nas minhas palavras, Números capítulo 4, versículo 4.
Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Veja só, eles cuidavam das coisas santíssimas. Eles eram os que foram treinados para transportar a presença de Deus. Depois você pode ler aqui o capítulo 4, nessa parte inicial, até o versículo 15, que é toda Deus falando sobre a questão dos coatitas. Mas eu já vou ler o versículo 15, para você entender. Diz assim: e havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas, olha, eles eram treinados, mas no santuário, nas coisas santas, não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Eles vão preparar tudo. Eles vão, Arão e sua descendência, vai embalar a arca, vai embalar a mesa, vai embalar o candelabro. Só que os coatitas, eles virão com cuidado, porque eles podiam tocar nas coisas santas. Podia pôr a mão nas coisas santíssimas? Ele não podia. Então ele chega, e ele tem que chegar. Ele não podia olhar diretamente. Ele era treinado, presta atenção, ele era treinado. Os coatitas, eles eram treinados. Eles não podiam olhar diretamente para a arca. Eles não podiam tocar na arca. Eles tinham que carregar a arca sem tocá-la. Quer dizer, eles tinham um treinamento para levar a presença de Deus. Para levar. E isso fica muito claro, a forma que Deus mandou de cada um transportar. Cada um recebeu um item de Deus para executar a sua função. Olha isso comigo em número 7. Vamos lá, número 7. Calma que a gente tá montando um quebra-cabeça. A gente está pegando uma pecinha aqui, uma pecinha ali. A hora que a gente encaixar tudo, você vai ver o que vai formar. Calma aí. A gente está montando um quebra-cabeça. Você não quer entender o que aconteceu com Uzá? Estamos montando um quebra-cabeça. Então, vamos recapitular as pecinhas que a gente já pegou. Os descendentes de Levi cuidavam da parte do santuário, do tabernáculo. Gerson, os gersonitas, cuidavam das tendas e da cortina, e dos adornos da casa, do tabernáculo. Os filhos de Merate, os meratitas, eles cuidavam das estruturas de madeira. Tudo que era de madeira era com eles. E os filhos de Coate, os coatitas, eles cuidavam do que, gente? Das coisas santíssimas. Então, você já está com esse quebra-cabeça aí. Aí Deus pega e dá para cada um instrumento de trabalho. Deus pega e diz: os gersonitas, que vão cuidar das cortinas e que vão cuidar do telhado, da tenda, eles vão receber um instrumento para executar o seu trabalho. Estou em Números capítulo 7, versículo de número 6. Então vamos lá. Você vai entender agora porque o da carroça para levar a arca. Vamos ver. E assim, Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Aqui ele deu esses carros e bois à tribo de Levi. Só que eu falei para você que tem uma divisão dentro da tribo de Levi. Aí, lê comigo, versículo 7. 2 carros
e 4 bois deu aos filhos de Gerson, aos gersonitas, segundo o seu ministério. Por que Deus deu esses 2 carros para os gersonitas? Para eles carregarem as cortinas. Vocês vão levar as cortinas e a tenda? Então, eu estou dando 2 carros para vocês carregarem as cortinas. Versículo 8. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari. O que eles carregavam? A madeira. Você está entendendo que era 8 carros? Eram 8 carros e 8 bois. Porque eles tinham que levar as coisas pesadas, a estrutura do tabernáculo. Então, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, que era o filho de Arão, o sacerdote. Então a Gerson foram 2 carros, a Merari foram 4 carros, e a Coate, pastor, vê lá, continuando a leitura, versículo 9. Mas aos filhos de Coate, o que está dizendo? Nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam onde? Levavam onde? Aos ombros. O que os coatitas faziam? Cuidavam das coisas santíssimas. Aí Deus pega e diz, os meratitas, dá 4 carros para eles, porque eles têm que carregar a madeira do tabernáculo. Aos gersonitas, dê 2 carros, porque eles precisam carregar nesses carros as cortinas e os adornos e a tenda. Mas e aos descendentes de Coate? Nenhum carro, nada. Porque eles têm que levar as coisas santíssimas sobre eles. Meu irmão, preste atenção, não tem moleza nesse caso não. Pastor, não tem um carrinho não para eu carregar a presença de Deus? Não tem alguma coisa para me ajudar? Não tem moleza. Se você quer a presença de Deus, é você o carro, é você que tem que carregar. Não tem carro, não tem boi, não tem nada para carregar. É você que tem que ser o carro, é você que tem que ser o meio pelo qual a presença de Deus se manifestará. Porque os coatitas têm que levar ao ombro, eles precisam levar nos ombros as coisas santas. Não tem atalho para as coisas santas, se liga nisso. Não tem caminho fácil para a santidade, não tem lugar fácil, caminho fácil para atrair a presença de Deus, é com a sua vida no altar. Quer atrair a presença de Deus, não tem um caminho melhor, não tem outro atalho, a não ser a tua vida no altar. É sobre você que a presença de Deus tem que vir, não é num objeto, não é num objeto que se diz ungido, não é no sabonetinho, não é no cajadinho, não é no olhinho, não é na varinha, é sobre você. Por isso que a unção é sobre você, porque é você que tem que carregar a presença de Deus. Pegou essas pecinhas que eu te dei? Então agora vamos montar a pecinha. Aí o tempo passa, o tabernáculo é substituído por um templo físico. Davi prepara uma tenda para que a arca de Deus, eu já voltei lá para Crônicas agora. Ele prepara uma tenda para a arca de Deus ficar. Ele prepara um local para a arca permanecer, para a presença de Deus ficar. Aí o que ele faz? Ele tem 12 tribos.
que são o povo de Israel. Ele tem a tribo de Levi, que é os sacerdotes, aqueles que cuidam das coisas santas. Só que ele tem um problema: os gersonitas não têm mais função. Lembra que eu te disse? O tabernáculo não é mais móvel. Então os que cuidavam das cortinas não tem mais cortina para cuidar. Aí ele olha para os gersonitas e fala: já sei, vocês vão ser os porteiros da igreja. Vocês vão cuidar da portaria. Vocês vão cuidar dos departamentos da igreja. Vocês vão cuidar disso. Ele põe os gersonitas para cuidar, não é, da organização do templo. Aí ele chega para os meratitas, e os meratitas não têm mais função. Porque não tem mais estrutura de madeira para montar e carregar. Aí ele chega, olha para os meratitas: já sei, vocês vão ser os levitas. Vocês vão cantar. Você sabe de que linhagem Uzá era? Ah, pastor, ele era da tribo de Levi. Mas você sabe de que a descendência ele era? Ele era gersonita, coatita. Ele era meratita? Meratita. Ele era levita. Foi colocado como levita da casa de Deus, de louvor mesmo. Levita. Está escrito lá em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 29. Está escrito isso mesmo, 1 Crônicas capítulo 6, versículo 29. Fala lá que Uzá, ele era da tribo de Merate, dos meratitas, e que ele foi colocado como levita para cantar na casa de Deus. Só que os únicos que podiam carregar a arca eram os filhos de Coate, os coatitas. Aí você começa a entender por que eles acharam uma carroça um bom negócio. Porque os meratitas carregavam seus utensílios numa carroça. Aí você entende por que Uzá tocou na arca, porque na função dele de meratita, ele tinha que pegar nas tábuas para carregar o carro. Era um trabalho braçal. Então quando ele pega e ele vê que os bois tropeçam e a arca está caindo do carro, ele cumpre a função dele de meratita, que era segurar o utensílio. Só que não foi assim que Deus mandou. Não bastava, preste atenção nisso, que aqui está o detalhe. Não bastava ser apenas da tribo de Levi, tinha que pertencer a um clã. Porque veja, era uma tribo que tinha 3 clãs. Era o clã de Gerson, era o clã de Merate e era o clã de Coate. Meu irmão, tem gente que acha que basta só dizer que é filho de Deus e pronto. Você está entendendo? Tem gente que fala assim: mas eu já sou filho de Deus. Eu já sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Você chega para o católico, para o macumbeiro, para o espírita, para a pessoa que não tem religião e fala para ele: olha, você precisa de Jesus. Aí ele olha para você e fala assim: ah, mas eu já tenho Deus na minha vida. Eu sou de Deus. Não bastava só dizer eu sou da tribo de Levi. Tinha que pertencer a um clã. Tinha que pertencer a um clã, tinha que pertencer a um clã dentro daquela tribo. Meu irmão, não adianta só dizer que é filho de Deus, não adianta só dizer que é filha de Deus. Eu pergunto a você: a que clã você pertence? Pastor, mas como assim? Que clã que eu pertenço? Eu pertenço ao clã de Jesus Cristo. E você pertence a quem? Quem é o teu Senhor? Quem é o teu Salvador? Jesus é o meu Salvador. Prazer, eu sou Daniel Palharim, do clã de Jesus Cristo, e eu posso carregar a presença de Deus. Qual o teu nome? Ah, meu nome, pastor, é João, é Maria, é Pedro, é Tiago. Sim, mas de que clã você é? Tem gente que fala: eu sou do Pedro. Tem gente que fala: eu sou do Maomé. Tem gente que fala: eu sou do Buda. Eu sou da Aparecida.
Eu sou do clã tal, eu sou de tal. Meu irmão, se você quer carregar a presença de Deus, você tem que ser de Jesus Cristo. Você tem que ser de Jesus, porque é Ele que nos dá o poder de levarmos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando... Já estou terminando. Quando João, ele começou a batizar as pessoas, e há muito judeu batizar com ele. E há muito judeu. Judeu da tribo de Levi, judeu da tribo de Dan, judeu da tribo de Neftali, é judeu de toda a tribo, das 12 tribos, até da tribo de Levi se batizar com ele. João olhava aquelas tribos se batizando, os fariseus se batizando, aí João olhou para eles e falou: não basta só se batizar, tem que produzir frutos dignos de arrependimento, e não se apeguem ao título de dizer: nós somos filhos de Abraão, porque até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Você está começando a entender isso? Não adianta só pertencer à tribo de Levi, tinha que pertencer ao clã dos coatitas. Não basta apenas dizer que é filho de Deus, tem que pertencer a Jesus Cristo, porque aí sim você vai ter a presença de Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Por que Uzá pereceu? Porque ele não era coatita. Por que Uzá pereceu? Porque ele carregou a arca numa carroça. Por que ele pereceu? Porque ele tocou na arca, porque lhe faltava o treinamento específico. Olha porque você tem que fazer o curso de teologia. Você sabe que você tem que aprender a lidar com as coisas sagradas. Você tem que aprender a lidar com as coisas santas. E como você vai lidar com as coisas santas se você não conhece a Bíblia? Como você vai cuidar das coisas sagradas se você não se preocupa em conhecer a palavra de Deus? Aí você fica aí, como Uzá, dando murro em ponta de faca, não entende por quê. Não entende por que não sai do lugar, tua vida não anda. Por que a vida não progride? Oh, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Uzá era da tribo de Levi, mas não era do clã de Coate. A pessoa é filho, fala que é filho de Deus, só que ainda não entregou a vida a Cristo. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus, por que está dando tudo errado? Porque você tem que se converter ao clã de Jesus. Você tem que se converter a Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Cristo. Quando Uzá pereceu, Davi foi ler na Bíblia. Ficou 3 meses estudando a palavra. E aí ele viu isso. Em 1 Crônicas 16, Davi chama os levitas, os cabeças dos clãs, do clã de Gerson, do clã de Merate, do clã de Coate, e fala: a culpa do que aconteceu com Uzá é de vocês, porque vocês não observaram o que Deus havia dito na sua palavra. Se eles tivessem observado o que Deus havia dito, Uzá teria morrido? Não. Ele estaria vivo e triunfante, com a presença de Deus de novo em Jerusalém. Você está entendendo que as pessoas perecem? O meu povo perece por falta de conhecimento. Falta conhecimento da minha palavra, disse Deus. E você tem que buscar o conhecimento da palavra de Deus por causa disso. Ah, pastor, mas é muito difícil para mim, eu não entendo.
eu leio a Bíblia e não entendo, é complicado. Começa a fazer o curso de teologia. Faz o curso, você vai ver como Deus ele vai abrir tua mente. Porque quando há disposição a querer aprender a palavra, Deus te dá conhecimento. Você acha que eu nasci conhecendo a Bíblia assim? Você acha que eu conheci a Bíblia do jeito que eu conheço? Não. Eu conheço a Bíblia um pouco, digamos assim, porque eu decidi aprender ela. Eu decidi entender a palavra. Eu decidi estudar a palavra. E você precisa aprender a palavra de Deus. Só que o primeiro passo que você tem que dar é entregar a tua vida a Jesus Cristo. Porque entregar a sua vida a Jesus é ter o direito de transportar a presença de Deus. Não é qualquer um que recebe esse direito, não. João, quando viu Jesus, depois que o batizou, apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar, ele disse, que aquele que eu batizasse, e visse o Espírito de Deus descendo sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, é este que batiza com Espírito Santo e com fogo. É esse que é o detentor da presença de Deus. E João falou que Jesus é o detentor da presença de Deus. Você quer a presença de Deus para que em 3 meses a sua história mude, a tua vida mude? Então entrega a sua vida a Cristo hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, porque eu entendi que eu preciso da presença de Deus, e eu quero transportar a presença de Deus. Por isso você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, para que a presença de Deus seja real na sua vida, levante a sua mão direita ao céu comigo. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente, porque com Jesus na tua vida, a presença de Deus estará em você. Você vai carregar a presença de Deus. A presença de Deus será levada através da sua vida. Pastor, eu estava na presença de Deus, mas eu me desviei. Eu saí da igreja, saí da presença de Deus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, quero me reconciliar com Cristo. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, teu coração está pedindo uma reconciliação com Cristo nesta manhã, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, eu preciso me reconciliar com a presença de Deus. Pastor, eu preciso me reconciliar com a presença de Deus hoje. Então venha aqui que eu vou orar por você. Venha se reconciliar com Deus nesta manhã. Venha se reconciliar com Cristo nesta manhã. Se houver mais alguém, não hesite, não hesite, não hesite. Ah, pastor, eu não sei se eu vou aí na frente, eu estou com medo, eu estou com receio. Vem, porque o seu Senhor te chama para uma vida transformada pela presença dEle. Venha se reconciliar com Jesus, venha se reconciliar com Cristo. Pastor, eu já estou na igreja. Pastor, eu já estou na presença de Deus, mas eu quero que Deus me dê o direito de transportar a sua presença. Não basta, não se apegue a isso. Somos filhos de Abraão, mas produzir frutos dignos. Pastor, ora por mim, porque eu quero produzir frutos dignos, para que eu possa
levar a presença de Deus sobre a minha vida. Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vou orar para você produzir frutos dignos na tua vida. Vou orar para você produzir frutos dignos na presença de Deus, e a presença de Deus vai ser forte em você, e em 3 meses você vai estar com esse problema resolvido, em 3 meses você vai estar com esta luta resolvida, em 3 meses você vai estar de posse do seu milagre. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Pastor Leonardo, tira para mim esse arranjo, por favor, que eu quero me ajoelhar com essas pessoas. Se você puder, se ajoelha aí, aqui à frente. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem, ouvindo pelo rádio, assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Você que até está ouvindo esta pregação e dizendo: eu preciso da presença de Deus. Então entrega a tua vida a Jesus agora. Entrega a tua vida a Cristo agora. Porque é Cristo que vai te dar o direito de carregar a presença de Deus. Se você se afastou, se reconcilie com Jesus nesse momento. Peça o perdão dos seus pecados e se reconcilie com Deus aí onde você está. Se você já está na igreja, mas quer levar a presença de Deus com você, produza frutos dignos. Peça para que Deus te ilumine, para que você produza frutos dignos nesse instante. Ore conosco. Feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, você que está na casa de Deus, mas quer produzir frutos dignos para que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na tua presença, pois eu reconheço que o teu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu Deus, escreva agora o meu nome no livro da vida e me fortaleça para caminhar na tua presença. Eu quero ser uma bênção diante de ti e quero ter forças para caminhar e pisar firme na tua presença. Senhor, não me deixe desanimar, fraquejar, mas me fortaleça para que a cada dia eu tenha uma intimidade maior contigo. Senhor, eu quero ser uma bênção diante de ti. Por isso, me ajude a produzir frutos dignos, a produzir bons frutos diante de ti, para que em 3 meses eu esteja de posse da minha bênção, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, eu quero fazer esta oração por cada vida que está recebendo a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e à vida eterna. Olha para estas vidas que estão se reconciliando contigo, lhe perdoe os pecados, as falhas, os erros, porque esta pessoa está pedindo perdão dos seus pecados, das suas falhas,
pois ela quer se reconciliar contigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, lhe fortaleça, para que ela volte a caminhar contigo, e que esta que já está na sua casa, meu Pai, ele não está se apegando no fato de dizer que já é filho de Deus e filha de Deus. Ela quer produzir, e ele quer produzir frutos dignos. Então estende as tuas mãos, abençoe esse homem e esta mulher, para que eles produzam a partir de hoje frutos dignos de serem chamados filhos e filhas de Deus. E Pai, confirma esses frutos, aumentando a tua presença na vida deste homem e na vida desta mulher, para que a cada dia eles desfrutem mais e mais da sua presença, porque aquele e aquela que tem a tua presença tem tudo. Abençoe este homem e esta mulher, é o que eu te peço, crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.